nossas vidas. Verde impetuoso, nas línguas de fogo, batiza-nos, batiza-nos. Um só coração, uma só voz, uma canção. se une nesse propósito. Sua voz, uma canção. Oh, aleluias. Um só coração, uma só voz, uma canção. Verde impetuoso, traz línguas de fogo, sobre este lugar das tuas línguas, da tua unção, da sua autoridade, renovando, Senhor, vidas neste momento. Oh, aleluias. Cremos, ó Deus, que o Senhor é o mesmo ontem e será hoje e eternamente. As palmas louvam e adorem o nome do Senhor. Quero convidar à frente as crianças e os pré-adolescentes, para que eles possam cultuar ao Senhor do seu jeito, da sua forma. Já dá outra igreja. Estenda suas mãos para cá. Senhor, na tua presença nós entregamos a vida destes pequenos. Neste momento, Senhor, estarão descendo para o anexo, que o Senhor possa falar ao coração dos teus filhos de uma maneira especial. Da mesma forma, Deus, que eles adoraram aqui neste momento, neste período de louvor, que eles possam adorar ali e a palavra do Senhor venha a ser revelada ao coração deles de uma maneira especial e que eles possam ter esta mesma comunhão, ó Pai, que eles estão aqui neste momento, ali naquela sala. Que o Senhor venha abençoar cada ministro que irá ministrar para a vida deles de uma maneira especial. É que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esperar eles descerem para que nós possamos, nessa mesma adoração, continuarmos adorando o nome do Senhor. Vamos aproveitar este momento e colher as nossas ofertas. Você que nos visita pela primeira vez, mesmo que você não tenha uma quantia para ofertar, quero que você pegue um envelope, venha ao altar, que eu quero ungir a sua vida. Entregue ao Senhor, não aquilo que está dentro do envelope ou uma quantia, não, mas coloca algo que está ao seu coração, para que chamar a atenção do Senhor para aquilo que você tem colocado ao seu coração.
Hoje já temos participação especial aí, da glória. Queridos, para facilitar, um obreiro pega aqui, leva lá para cima. Pastora, sobe para ungir o pessoal. E os daqui da frente pode colocar aqui no altar, que depois os nossos obreiros recolhem. Para a gente facilitar. Todo mundo envolvido, vamos ouvir novamente, né? Para que eles possam ter um tempo, né, de qualidade, nós podermos ver que Deus venha abençoar a vida dos irmãos em nome de Jesus. Eis-me aqui outra
Amém. Verdadeiramente o Senhor está nesse lugar, amém? Estou muito feliz, né? Os filhinhos, né? Que estão sendo gerados recentemente na casa do Senhor, já estão aqui atuando com liberdade, porque a casa é do Pai. Amém? Se tiver algum visitante, né? A igreja, né? O pastor Sadraque, o pastor Elbinho, eu declaramos para você ficar à vontade, porque a casa também é sua, porque a casa é de Deus. Amém? Nós queremos te convidar a abrir a palavra do Senhor, uma palavra que eu quero trazer breve aos nossos corações. Fecha os teus olhos. Deus, nessa noite eu quero me colocar como instrumento do Senhor. Quero pedir que eu diminua e que o Senhor apareça. Deus, que não seja mero conhecimento humano, mas seja uma palavra revelada do teu coração. Porque a palavra, Pai, que é vinda do Espírito, Pai, ela entra e ela quebra sofisma nos nossos pensamentos. Ela quebra toda dureza de coração. Ela alivia a alma e ela cumpre os desígnios que o Senhor já preparou e liberou nas regiões celestiais, para que sejamos como semente, como terra fértil, ser plantado a tua palavra nesta noite. E que ela venha germinar e dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Se puder aumentar um pouquinho a luz aqui do meio. Quero ler a palavra do Senhor em Juízes 10. Você que tiver a sua Bíblia. Juízes, 11. Eu vou ler 3 versículos do capítulo 11 de Juízes. Diz assim: Era então Jefeté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefeté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefeté e lhes disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefeté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Essa palavra, eu acredito que poucos já ouviram falar sobre Jefeté. Essa semana, quando eu visitava uma pessoa, ele falou desse personagem bíblico. E foi numa frase tão relâmpago, mas ela encontrou guarida no meu coração e eu aguardei. E eu comecei a ruminar. É aquilo que você ouve, guarda, retém, depois ela vem de novo no seu pensamento, você traz ela de novo, você engole a palavra, né? Desce com ela para alinhar o seu espírito, e depois ela volta novamente, e você deixa, né? Deus começar a trabalhar dentro de você com essa palavra. E eu fui pesquisar quem era Jefeté. Jefeté, ele era filho de uma prostituta. O texto já começa enaltecendo a vida de Jefeté. Só que diz, porém, homem, né? Valente, porém,
filho de uma prostituta. Ou quer dizer, por mais que ele seja um homem valente, em contraposição, ele é filho de alguém que vende o sexo, de uma meretriz, tentando desqualificar a pessoa, tentando desqualificar quem ele era, o papel que ele representava para aquela sociedade. Se nós formos analisar o contexto onde Jefté estava de forma histórica, de forma cultural, nós iremos entender que nesse período era um período que estava sem juízes, estava sem rei, estava sem uma liderança, e muitas das vezes o rei ou os juízes servia para direcionar o povo dentro da política, dentro das questões morais, jurídicas e até espiritual. Então o povo estava perdido, sem eira, sem beira. Ele estava, numa condição espiritual caótica, onde havia, o espírito de prostituição, de corrupção, onde as pessoas, os homens sanguinários, os cananeus, estavam ali diante daquele povo de Israel, onde eles, para conquistar uma terra, eles matavam as grávidas e arrancavam os filhos de dentro. Eram homens perversos. Era um contexto onde estava sem Deus, onde o povo estava diante da desgraça, ou quer dizer, ausência da graça, ausência da plenitude de Deus. Neste contexto, Jefté, ele estava numa condição onde eles, diante da sua família, ele estava sendo rejeitado, ele estava sendo banido, ele estava sendo excluído. Acredito eu que na terra de Mispa, na cidade de Gileade, onde também Elias viveu, ele estava ali vivendo um tempo onde para ele estava num tempo de desilusão, de angústia, talvez de perseguição dos seus próprios familiares, dos seus próprios irmãos. Se a gente for pegar a história, vai dizer que ele era o primogênito, assim como José, o primeiro de muitos, não como primogênito, mas aquele que era bajulado pelo papai. Ele era o primogênito e ele também, por Gileade, ele era visto como o filho do coração, que era obediente, que ouvia as suas palavras. E ele tinha um carinho muito grande pelo seu pai. Só que Gileade tinha sua esposa. Ele surgiu no adultério do pai, onde o contexto era de imoralidade. Ele teve um caso com uma prostituta e foi gerado o seu filho amado. E eu acredito que ele causou muitos ciúmes entre os demais. E na morte do seu pai, na morte de Gileade, ele coloca o seguinte: os irmãos, você não
não herdará a herança da casa de nossos pais, porque tu és filho de outra mulher. Ele não era da mesma mãe. Todos queriam focar não na figura do pai, porque o pai era o mesmo, mas queriam focar na dificuldade de quem o gerou, de quem era da sua origem. Às vezes muitos de nós, muitos estão dizendo para você: você é um homem de Deus, está na igreja, mas, porém, entretanto, é filho daquele alcoólatra, é marido daquele que foi preso, você era prostituta, mas sua mãe vendia sexo. Seu pai é aquele que atropelou. Mas não sei se daí, de Jerusalém tem coisa boa. Não sei se da sua família vai sair alguma coisa boa. Tem pessoas que duvidam daquilo que Deus pode fazer na sua história. Tem pessoas que te limitam pela sua árvore genealógica, por conta do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, dos seus parentes. Tem pessoas que nos limitam pela marca. Marca são estigmas. Jefeté, ele tinha uma marca. Era filho de uma prostituta. Quando a gente fala de fé, a gente logo lembra de Abraão. Quando a gente fala de força, a gente lembra de Sansão. Tem alguns estigmas que nos marcam. Eu não sei qual é o seu estigma. Eu não sei quem quer te desmerecer, falando de quem você era, de quem você é filho, trazendo o seu passado à tona. Eu só quero te dizer algo, que aquele que tudo vê, ele não está se importando qual foi a sua genealogia, da onde você nasceu. Ele está preocupado sim em resgatar você para Ele. Ele está preocupado sim, se necessário for, Ele muda até de posição, porque Ele fez isso na vida de Jefeté. No decorrer da história, você vai ver que Deus fez uma mudança drástica na vida dele. Talvez as pessoas não acreditam em você. Mas eu sei que o Senhor, Ele vai abrir um novo ciclo na sua história e na minha história. Há um novo tempo se abrindo neste lugar. Há um novo tempo que Deus quer cumprir nesta casa. E Ele vai contar com pessoas como você e como eu. Talvez aos olhos dos homens limitados. Talvez aos olhos dos homens desacreditados. Mas diante dos olhos de Deus, daquele que tudo pode, Ele é capaz de mudar a sua história. E houve um momento que Jefeté, após ser expulso de casa, foi morar em Tobi. Tobi diz que os homens ali que cercavam ele eram homens levianos.
Às vezes nós estamos cercados por pessoas que nós não entendemos o propósito. Mas tudo há um propósito. Vamos dizer que ele foi morar na rua, pastor Sadraque. Como aquelas pessoas que nós fomos lá na Praça dos Namorados, né? Eu como igreja, o Senhor lá representando nós e quem foi. E lá tinha pessoas que estavam fora de casa, desacreditados talvez pela sociedade, sem um teto onde morar. Ele estava em Tobi dessa forma. Mas Deus olhou para ele, para o seu coração e para a necessidade que havia dentro do coração dele. Porque Deus tinha uma herança que ela é conquistada por ele na cruz do Calvário. E ele iria dar no tempo oportuno tudo aquilo que Deus já havia preparado para Jefeté. Saiba que ninguém pode roubar o que Deus preparou para você. Ninguém pode arrancar aquilo que Deus já plantou na sua vida. Somente você, se você escolher, está fora da vontade ou fora do centro da vontade de Deus. E Jefeté, eu posso dizer que ele foi eleito por Deus para viver o que ele estava vivendo. Talvez hoje você esteja pensando: por que eu, pastora, estou vivendo o que eu estou vivendo? Porque está dentro da vontade permissiva do Senhor, para que Ele te leve em lugares mais elevados. Hoje você pode não entender, mas o dia chegará, seus lábios cantarão a vitória do Senhor. E eu vejo que Jefeté, ele viveu aquele tempo ali, ciente que Deus na hora oportuna o chamaria. E saiba de algo vai acontecer em volta das pessoas onde você anda. Talvez no seu trabalho, talvez no seu serviço, talvez no meio da sua família. Diz a palavra do Senhor aqui que Deus permitiu que o povo de Israel começasse a ser apertado pelos amonitas. O povo de Israel que estava ali, o rei de Amon, ele estava a perseguir o povo de Israel. Há um principado que está de olho nas bênçãos que já foram liberadas no reino espiritual para a sua vida, para a sua casa, para o seu matrimônio, para a sua saúde espiritual, física. Mas o inimigo das nossas almas tentam roubar tudo aquilo que o Senhor já conquistou no Calvário. E é direito nosso. E Jefeté, esperando o tempo de Deus, esperando o Kairos de Deus, ele queria se tornar um eleito do Senhor. E ele aguardou no Senhor, porque a palavra, se você for olhar em Juízes 10, diz o seguinte no 18: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade. Então eu coloquei como tema as credenciais para o exercício da liderança. Quais são as credenciais, quais são as marcas que eu preciso ter para me alistar como liderança do Senhor, para aquilo que Deus quer fazer diante do teu reino. E uma das marcas que eu percebi, que eu aprendi com a vida de Jefeté, é que ele era um homem que estava aguardando o Kairos de Deus. E no tempo oportuno, com o rei,
Amon, afligindo a vida do povo de Israel, precisaram lembrar de Jefté. Precisaram lembrar daquele que era o valente, daquele que era aquele que estava disponível, guerreiro. Saiba que vão começar as coisas a apertarem. E aqueles que haviam colocado o próprio irmão para fora, teve que reconhecer qualidades naquele homem e mandar chamá-lo. Pessoas que antes desdenhava da vida dele e depois precisaram olhar as habilidades pessoais que ele tinha. Um homem de caráter, um homem que, não tinha do que se envergonhar, mesmo em terras estranhas, não se corrompeu. John Locke, um filósofo, ele diz que nós, muitas das vezes, somos frutos do meio. E eu olho para esse homem e vejo que mesmo num grupo, talvez de bandidos, talvez de andarilhos, talvez de quem estava à margem da sociedade, numa vulnerabilidade social, ele não deixou se corromper. E nós andamos de um lado para o outro. Nós, muitas das vezes, deixamos ser influenciados. Muitas das vezes, ouvimos algumas palavras chulas, rimos, concordamos, aceitamos, vamos deixando isso impregnar dentro de nós. E às vezes, quando vamos perceber, já estamos totalmente atolados. Talvez no pecado, talvez na concupiscência, talvez na lascívia, talvez em outros pecados que nós não vemos, mas nós sabemos que praticamos, ou da mentira, ou da glutonaria. Mas Deus quer mandar você olhar para você, olhar para dentro de você e se ver como um eleito de Deus, apesar das suas limitações, apesar dos poréns. Você é um eleito de Deus. Se você adentrou daquela porta para dentro, Deus manda te dizer que você é um eleito dele nesta noite. Você está sendo recrutado e recrutada. E quando o povo se sentia oprimido, alguém lembrou dele e falaram assim: então, leva os anciões, leva os sacerdotes, vai lá falar com Jefté, vai lá buscá-lo, para ele estar nessa frente da batalha, porque nós não temos quem esteja no comando. Nós não temos liderança. E quando eles chegam diante dele, isso está, tá, irmão? Se você quiser depois, capítulo 10, 11, você pode meditar em casa. E chama ele para conversa e fala: Jefté, nós temos um desafio, nós não temos quem peleje à frente, estamos sem lideranças, nós precisamos de você. E ele se coloca à disposição e indaga: será que se eu for combater contra os filhos de Amon, e o Senhor der a mim por herança, eu serei então por vós cabeça? E eles confirmam que sim, se Deus desse, a vitória na mão dele, ele seria o cabeça do povo de Israel. Interessante que
Um homem que estava numa condição de rua. É levantado a juiz. Eu não estou ouvindo. É levantado a juiz. Jefeté foi o nono juiz de Israel. Ele era um homem aos olhos humanos desqualificado, mas diante dos olhos de Deus, é alguém que Deus já havia sido eleito por ele. Isso muito me alegra o coração, porque podemos não ser eleitos pelos homens, mas nós somos, eleitos pelo Senhor. E Deus está querendo dentro de nós fazer uma mudança, não só na nossa posição, mas na nossa vida, na nossa história, na sua casa, na sua família. Talvez lá no seu serviço, você não é visto diante dos olhos do homem, mas talvez nesta noite Deus está te vendo. Talvez dentro da sua família você não é visto com os bons olhos, mas Deus está te vendo. Deus vai mudar a sua posição lá no seu trabalho. Deus vai te colocar em lugar elevado. Deus vai mudar a sua posição, talvez dentro do seu ministério. Deus vai te levar em lugares grandes. Talvez Deus não vai somente mudar a posição, mas às vezes, pastor Sadraque, Deus pode mudar até a geografia, o lugar. Nós não sabemos. Quando Deus quer, o homem não vai impedir. Quando Deus quer, o homem não vai paralisar, porque a obra dele é obra santa. E Jefeté aceitou o desafio. Mas para ele ir, pastor Sadraque, ao encontro dos filhos de Amon, diz a palavra do Senhor, que Jefeté derrotou desde Araós até a proximidade de Minite e até Abel-Queramim. Diz que dentro dessas circunvizinhança havia 20 cidades. 20 cidades foram assoladas, porque Deus levantou um homem temente a ele. Mas para isso, para você se tornar uma liderança que conquista, antes precisa ter aquilo que Jefeté diz no versículo 29 do capítulo 11. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Ninguém conquista nada se não for cheio do Espírito Santo de Deus. Ou melhor, ninguém conquista o propósito original ou fundamental da vida do ser humano se não for impulsionado pelo Espírito de Deus. Podemos sim conquistar N coisas, questões materiais, mas o centro da vontade de Deus só alcança aquele que está cheio do Espírito Santo. Aí sim se sente autorrealizado. Aí sim se sente propagador do Evangelho. Aí sim se sente, renovado pelo Espírito. Não se cansa, não se fadiga, porque faz com amor. Então eu e você, uma segunda marca que precisamos ter é ser cheio do Espírito. Busque o Espírito de Deus, que Ele vai te conduzir o caminho correto onde Deus quer te conduzir, te delegar. Porque Ele é mestre em nos aperfeiçoar. Ele é mestre em nos moldar.
E eu achei assim interessante que o significado de Jefeté em hebraico é Deus abre. E quando eu olho para a vida deste homem, eu vejo que Satanás quis desmentir toda a grandeza de Deus através do significado do nome dele. Porque eu só conseguia ver portas fechadas. O nome que diz que Deus abre tinha sucessivos fracassos, onde só demonstrava aos olhos humanos que somente haviam portas fechadas. E diz a palavra do Senhor que Ele está à porta e Ele bate. Se você abrir o coração, Ele entrará. O Senhor está recrutando filhos e filhas que tenham o mesmo coração de Jefeté. Um coração que está cheio do Espírito de Deus, que não se cansa de anunciar. Uma outra marca que eu vi é que Jefeté era um homem temeroso ao Senhor. Jefeté fez um voto e ele disse o seguinte: se o Senhor der os inimigos na minha mão, quando eu voltar para casa, o primeiro que me receber da minha casa, eu entregarei em sacrifício ao Senhor. E era costume judaico, quando os homens voltavam das guerras, as mulheres receber com cânticos, com saltérios, com júbilos, dançando. E quem sai à porta para receber seu pai é a sua filha única. Não era só a primogênita, era a única. E ele falou: filha, papai fez um voto ao Senhor. E era para ser entregue de sacrifício se o Senhor entregasse nas minhas mãos os amonitas, os inimigos. E o Senhor assim o fez. E aquela filha falou: pai, deixa eu prantear 2 meses com as minhas companheiras nos montes. E o pai o permitiu, fez com que fosse feito a vontade dela, porque ela falou: porque eu retornando, o Senhor pode cumprir o que o Senhor prometeu. E aquela mulher se sacrificou, aquela jovem se ficou virgem, sem casar-se, como instrumento de Deus naquele lugar. E todas as mulheres que viam muitos anos, diz aqui no versículo 40, que todas elas, quando iam, ia diante, as filhas de Israel, elas saíam 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefeté, o gileadita. As mulheres faziam o mesmo ato profético, lembrando da atitude daquela filha. E principalmente, porque Deus não iria pedir a filha como vida dela em sacrifício. Porque diante, da história de Israel, desde a época de Abraão, não se aceitava que gerasse um homicídio era contra a vontade de Deus, era contra os princípios de Deus. E não era isso que Jefeté havia oferecido como sacrifício, mas era a vida da sua filha, em santidade ao Senhor, em honra ao nome do Senhor. E ela se guardou. E diz a história que essa atitude foi lembrada. E eu fico pensando, quantos de nós, quantas lutas às vezes batem em nossa porta, que Deus nos pede um sacrifício, que requer de nós um sacrifício, às vezes sacrifícios muito menores. Aquele homem deu tudo o que ele tinha, enquanto herança genealógica, onde iria continuar a vida, a geração, a descendência.
foi suprimida pelo sacrifício. E eu não sei qual ou o que Deus tem pedido a você para você sacrificar. Talvez são os seus vícios, para deixar de ser o porém. Talvez o seu sacrifício tenha sido a desobediência. Talvez o seu sacrifício foi ter perdido um cônjuge pela enfermidade, pela separação. E você não entende o porquê Deus permitiu tal coisa. Talvez um ente querido que se foi. Eu não sei o que Deus tem te pedido como sacrifício. Talvez uma vida reta, íntegra, uma vida de caráter transformado. Talvez isso para você pode ser penoso, mas Deus está nos recrutando para que nós venhamos ter o mesmo coração de Jefeté. Reconhecer que Deus nos elegeu. Reconhecer que o Espírito de Deus está para todo aquele que queira. Está disponível. Quando a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou, quer dizer, entrou. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus, o Paráclito, aquele que está dentro de nós, ele tem poder de transformar todo o nosso coração. Ele tem poder de mudar nosso cativeiro. Ele tem poder de mudar a nossa história. Ele tem poder de mudar o fim. Ele tem poder de trazer vida de novo, novamente no seu coração, para frutificar. Para romper. Para gerar. Talvez você é estéril e esse é o seu sacrifício. Talvez esse é o seu lamento, poderia ser o lamento dele. Dizer, eu não vou não. Estão me chamando, agora que se vire. Que dê conta lá dos filhos de Amon. Jefeté não disse não, eis-me aqui. E Deus honrou a fé daquele homem. Deus honrou o sacrifício daquele homem. Deus vai honrar o seu sacrifício. Deus vai honrar o que você está fazendo. Se você está chorando e mesmo assim tem semeado, não pare. Glorifique ao Senhor. Confia nele e tudo mais ele o fará. Basta confiar. Basta acreditar que tem um dia após o outro. E ele conquistou. E ele permitiu ser cheio. E ele entendeu o sacrifício. E ele foi posto como juiz. Um povo que não tinha comandante. Um povo que não tinha rei. Um povo que não tinha juiz. Um povo que o Senhor amou, mesmo um povo sendo desobediente, mesmo sendo um povo imoral, Deus o amou e levantou um homem para fazer a diferença. Aqueles que te humilharam vão precisar de você ainda, vão ouvir falar de você. E vão precisar de você e vai falar, manda chamar. Manda chamar. Porque eis que estou precisando de ti. E não endureça seu coração. Se começarem a apertar, como ele também fala. Porém Jefeté disse aos anciões de Gileade, porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por quê? Pois vinde a mim agora quando estáis em aperto. Se alguma coisa acontecer inusitável ao seu lado, não
não estranhe. Esses dias, semana passada, eu compartilhei com o pastor Albinho e com o pastor Sadraque que uma aflição bateu a casa de uma pessoa que eu amo muito. E naquele momento eu não havia entendido. E ela compartilhando da enfermidade do filho, eu entendi que Deus permitiu. Não que Deus quisesse, mas permitiu uma aflição na vida dela. Ela falou: oi, eu sei quem eu posso ligar, eu sei quem eu posso procurar. E eu liberei uma palavra, e Deus fez um milagre extraordinário. No dia seguinte ela falou: meu filho recebeu a cura. Então tem pessoas que vão ser afligidas em sua volta. Não se escandalize, não inquiete o seu coração para o mal. Mas saiba que Deus está te levantando como eleito para ser instrumento na vida dessas pessoas. É a oportunidade que Deus vai dar para você falar do amor dEle. Porque Ele está em você e Ele está em mim. E Deus quer fazer com que nós tenhamos esse coração quebrantado. Porque Ele quer nos levantar como uma liderança forte, valente do Senhor. Assim como Jefté. Quero convidar o ministro de louvor a estar aqui. Convidar você a fechar os seus olhos. Não sei quais são as suas marcas do passado que te impediam a confiar na sua identidade, a confiar nos sonhos de Deus, na grandiosidade dos sonhos de Deus. Mas Deus quer te desafiar. O Deus que abre, Ele vai abrir caminhos, Ele vai abrir portas, Ele vai abrir o seu coração, Ele vai criar meios para te conduzir em um novo lugar, uma nova posição, uma nova condição, porque Ele é Deus que passeia abrindo portas onde não há portas. Eu quero convidar você a vir no altar do Senhor. Você que de alguma forma estava vendo a sua vida um pouco desacreditado das coisas que Deus quer fazer, um pouco temeroso, não sei se por conta do seu passado, por conta da sua história, da sua genealogia, de quem você era. Mas Deus quer levantar neste lugar eleitos, quer recrutar uma liderança valente. E só você que quer deixar ser tratado por Deus nesta noite. Eu quero convidar a vir no altar do Senhor, a se colocar com seu coração aberto. Se Ele é Deus que abre, você vai deixar o Senhor abrir o seu coração nesta hora. Toda barreira que te prende aí no seu lugar, eu quero declarar que estão quebradas e jogadas por terra. Só você que quer ver mudança, e quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, quer cumprir com todos os seus votos que um dia você fez ao Senhor, e quer ver Ele cumprindo tudo que Ele já te prometeu, que você não abre mão, que você não vai mais barganhar com o Senhor, e que você quer se colocar
você saia do seu lugar, fique de pé. Pode apagar as luzes. A gente agradece todas as pessoas que participaram das redes sociais, mas esse é um momento de comunhão nosso com o Senhor. Vem à frente. Vem à frente. Tua voz me chama sobre as Você que quer colocar o seu coração como o coração de Jefeté, ciente que vai ter alguém aí fora precisando de ajuda,